Aphrodite, Ventus, Chaos, Dionysus, Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Cuscus, Nesse slide a gente consegue ver a versatilidade do CorelDRAW. Alguns exemplos aqui de como ele se adapta a qualquer segmento de design, desde que seja para a criação de qualquer projeto, seja ela uma criação de sinalização, impressão de grandes formatos, projetos de marketing, para a área de confecção, para a área têxtil, folhetaria de varejo, conteúdo para comércio eletrônico, tudo isso. Esse slide aqui ele dá um exemplo bem bacana. E tem dois casos aqui que eu gostaria de destacar. O primeiro quadro ali na parte superior esquerda, que são essas embalagens de shampoo, é do Octo, que é um designer brasileiro super conceituado, super colega da gente. Ele manda os trabalhos dele lá para a Corel. Se vocês quiserem dar uma olhada nas redes sociais dele, procura lá no Insta pelo Octojob. Um material fantástico de criação dele lá, um designer espetacular. A gente tem do lado dele também ali os cartões de visita ali do Yeah Party, do Michael Bartowski, que também é um designer brasileiro, que também compartilha as criações dele lá com a Corel. Super bacana, pessoal. Esse slide aqui dá um overview de quem usa e quais são os profissionais, como esses profissionais usam, o que eles estão criando hoje. Então, embalagens, comunicação empresarial, cartão de visita, a gente tem aí também folheteria, envelopamento de veículos, pôsteres de eventos, impressão direta em camiseta, customização de tênis, de shape de skate, até interfaces de aplicativos mobile. Hoje em dia tem muita gente prototipando já dentro de CorelDRAW, tá, pessoal? Então, esse quadro dá uma ideia muito bacana de quem são os usuários, quem são os profissionais e para onde está indo esse mercado, o que eles estão fazendo com o CorelDRAW. São desenvolvida para o Windows 10, tá, pessoal? Ele foi totalmente focado, agora ele é só 64 bits, ele foi totalmente focado para se utilizar totalmente da tecnologia x64 do Windows 10 e foi otimizado também para utilizar o máximo possível de GPU. Então todo esse sistema novo da construção x64 do Windows 10, o CorelDRAW 2021 se aproveita. Além de manter uma compatibilidade super avançada com canetas e telas de toque, compatibilidade com o Dial da Microsoft, né, aquele disco que você consegue configurar as suas ferramentas específicas, preferidas ali, favoritas, ele funciona também. Falando de ferramentas, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Então nós vamos começar vendo um pouco de ilustração avançada. Desenho em perspectiva é uma nova ferramenta do CorelDRAW, super bacana, a gente consegue trabalhar com a perspectiva a partir do zero. Um sistema aprimorado de linhas guias para a gente trabalhar o posicionamento entre as vistas, um sistema de escala real para se trabalhar dimensões de página, super bacana, vocês vão ver funcionando também. E um novo sistema de controle de alinhamento de objetos. Tudo isso nessa perspectiva de ilustração avançada, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Nós vamos falar também de um sistema flexível de design. Então essa aqui já é uma vista de diversas páginas, vocês vão ver ela funcionando. Uma janela de encaixe nova, né, que ela é um inspetor no Mac, uma janela de encaixe no Windows, para se trabalhar essas várias páginas. A gente tem gestão total dos documentos em várias páginas. Um sistema de ajustar automaticamente páginas ao objeto que foi desenhado. Isso é uma ferramenta que ganha um tempo valiosíssimo. Uma ferramenta nova de exportação, muito bacana, que eu vou mostrar para vocês também. E eu prefiro mostrar do que comentar mais aqui. Além disso, nós vamos passar por edição de imagens também dentro do Photopaint. Vamos trabalhar com uma janela de encaixe de ajustes, trabalhar com um modo de ajuste local, fazer uma substituição de cores, tudo isso de forma não destrutiva. Vou mostrar a gente trabalhando com uma imagem também no formato RAIF, formato de iPhone, formatos modernos aí dos celulares, ok? Vamos ver o CorelDRAW Graphics Suite 2021 trabalhando então? Então deixa eu sair aqui do meu modo de apresentação. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, a primeira ferramenta, como a gente trabalha com ferramentas avançadas de desenho no CorelDRAW Graphics Suite 2021, foi um dos principais focos de inovação na ferramenta. A primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês é a ferramenta de perspectiva. Então, por exemplo, a gente tem esse desenho aqui, um desenho feito em perspectiva, então eu vou pedir para editar,
e vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Então aqui, ó, nós temos praticamente todo o grid de perspectiva. Esse desenho todo foi feito baseado nessa ferramenta de perspectiva aqui. Então a gente tem quais são as faces para se desenhar, né? Qual é a opacidade do nível de horizonte, qual é a cor, se a gente quer ver as linhas de perspectiva ou não, qual a densidade dessas linhas de perspectiva e também qual é a opacidade da linha e cor da linha de perspectiva que eu posso trocar. Então nesse azul aqui, estou trabalhando com um fundo rosa, não tem problema nenhum. Se fosse rosa as linhas, eu não conseguiria enxergar. A gente tem essa configuração rápida aqui para a criação da perspectiva. Tá? Então, vamos lá. Para mostrar para vocês como é que essa ferramenta avançada de desenho funciona, vou fazer uma do zero. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é acessar o menu Objeto e vou pedir aqui para desenhar em perspectiva. Nesse momento ele vai mostrar essa barra aqui no topo para a gente, então eu tenho como escolher quantos pontos de fuga eu quero utilizar, 1 ponto, 2 pontos, 3 com uma vista de baixo, né, subterrânea, ou 3 pontos com uma vista superior. E aquelas configurações todas que a gente confirmou na página anterior. Então eu vou colocar 2 pontos de fuga aqui, vou arrastar e fazer praticamente do tamanho da página, e aí eu tenho todas as configurações aqui. O que eu posso fazer? Posso trabalhar, como eu estou com 2 pontos de fuga, posso afastar um pouco mais, ele já vai alterando o grid ali, para deixar da forma que eu achar melhor. Eu posso mudar também a linha de horizonte, eu tenho um quadrado aqui que já mais ou menos me serve para o que eu quero. Eu vou aumentar um pouquinho mais a densidade do grid aqui, ó. Posso até aumentar um pouquinho mais. Ele já deu qual é o grid que eu quero utilizar e eu vou começar a desenhar. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou tentar aproximar um pouco mais, vamos ver como é que fica. Eu posso pegar a ferramenta de desenho que eu quiser usar e vou dizer que eu vou começar a desenhar a partir do topo. E ele já tem um snap aqui, ele já tem um alinhamento a partir dessa linha guia aqui, ó. Ele já começou a puxar a partir daquela linha guia. Então eu fiz o meu primeiro retângulo, ele já seguiu ali a linha guia. Eu vou fazer a lateral, vamos fazer uma caixa aqui, né? Então eu vou fazer essa lateral aqui. Se eu precisar usar um espaço maior do que a minha página de perspectiva, não tem problema, a gente pode arrumar e ajustar depois. E aí aqui eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa. Então eu vou lá, digo ele está de nó a nó, é mais ou menos isso que eu quero. Se eu precisar acertar, eu preciso de mais ou menos espaço da área de trabalho aqui, ó. Eu posso ajustar também, não tem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vamos lá. Aí conforme eu for selecionando cada um dos objetos, ele já vai mudando automaticamente a perspectiva. Então vamos colocar algumas cores aqui. Vamos simular que a gente tenha uma luz vinda de frente aqui. Então eu tenho esse ângulo mais claro, esse ângulo um pouco mais escuro e esse aqui com uma terceira cor. E basicamente está pronto aí o meu objeto já feito em perspectiva. De uma forma super rápida, super simples, a gente conseguiu fazer aqui. Tudo aqui a gente tem como editar. Algo a mais que eu quero mostrar para vocês nesse desenho em perspectiva. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, essa é uma caixa que vai ter algo de 350 gramas, por exemplo, aqui dentro. Eu digito 350 gramas e ele já identificou, ó, que ele está no plano superior. Na verdade, eu não quero ele no plano superior, eu quero ele no plano lateral. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito e pedir para mover para o plano direito. Ele automaticamente se acertou aqui ao plano direito, né? Eu vou selecionar o objeto e levar ele para lá. Ao mesmo tempo que eu coloco ele na área de trabalho, ele já vai se adaptando também ao que estiver ali disponível. Se eu quiser até trocar aqui qual que é a fonte que eu quero usar, não tem problema nenhum, ó. Conforme eu vou colocando ele em outro lugar, ele já vai automaticamente se adaptando. Ah, tá bom. Não é nesse plano que eu quero. Então tá. Então eu peço aqui clico com o botão direito para mudar o plano e mudar para o plano esquerdo. Ele automaticamente mudou para eu vir e colocar ele no plano esquerdo aqui. De uma forma muito simples, ele automaticamente vai se alinhando e eu posso concluir de uma maneira super rápida. Tá feito aí esse desenho em perspectiva para a gente, tá, pessoal? Vamos pegar um exemplo um pouco mais bacana aqui então. Essa caixa já foi um pouco mais elaborada, é um desenho um pouco mais elaborado. Da mesma forma, ó, eu tenho aqui o botão de editar a perspectiva. Vamos supor que eu quero colocar
esse desenho aqui de reciclado nessa área aqui. Então eu clico com o botão direito, eu já estou com a perspectiva ativa. Qual é o plano que eu quero usar? É o plano esquerdo, que é a frente. Ele já se adaptou, a perspectiva já se adaptou também e ele já está ali no lugar certo. Para esse exemplo em específico eu não precisei nem adaptar, porque ele já está mais ou menos com o tamanho certo aí. Tá bom, gente? Uma ferramenta que foi aperfeiçoada da versão 2020 para agora para o CorelDRAW Graphics Suite 2021 é o processo de se alinhar objetos, que cai muito bem para quando a gente trabalha com as guias de perspectiva, com o desenho de perspectiva, para ficar mais fácil de arranjar os objetos. Então, por exemplo, esse objeto aqui, eu vou mover ele de um lugar para o outro. Ele já achou o ponto médio do próprio objeto. Então agora eu tenho como saber exatamente aonde fica o alinhamento a partir do próprio movimento que eu dei. Então se eu precisar fazer um alinhamento com precisão, ele já me dá exatamente aonde eu preciso fazer esse alinhamento sem problema nenhum a partir de um objeto, tá? Do próprio objeto ou de uma cópia do mesmo objeto. Tá? Claro que de uma maneira fácil a gente pode habilitar ou desabilitar, existe também o atalho para a gente fazer isso, mas basicamente a gente pode trabalhar aqui nos ajustes encaixe de objetos em si mesmo, né? Ctrl Shift H para que a gente ligue e desligue esse objeto. Imagina num objeto complexo como esse, pode não valer muito a pena a gente trabalhar com essa ferramenta ligada. Então, para um ou outro momento, ela é importante de se trabalhar dessa forma, ok? Algo que também é importante a gente mostrar, que evoluiu bastante, é o processo de trabalho com linhas guias. Por quê, pessoal? Basicamente o CorelDRAW é muito utilizado para desenhos em grandes formatos, né? Em desenhos em formatos em tamanho real. Tá? Então hoje a gente pode trabalhar com a visualização das guias e escolher se eu quero trabalhar com ela em escala ou com o tamanho da página. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo envelopamento de carro, é muito mais fácil eu trabalhar já com ela em escala, e para eu trabalhar para esse segmento em específico, para fazer um outdoor, por exemplo, trabalhar em escala, a gente pode escolher como a minha guia vai funcionar. Ah, então essa também é uma novidade bacana que a gente tem para o trabalho com precisão aí. Então vamos lá, pessoal. Mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o novo sistema de multivisualização e visualização de múltiplas páginas. Uma ferramenta absolutamente nova no CorelDRAW e que funciona muito bem para quando a gente precisa trabalhar com diversas páginas ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui a gente tem um documento de múltiplas páginas e olha que bacana esse sistema de visualização. O que eu tenho aqui, pessoal? Tenho um pôster, eu tenho um banner, tenho página 4, 5, 6 e tenho uma distribuição aqui em uma outra página também, ok? Como é que a gente pode trabalhar com essa ferramenta? Na verdade aqui, ó, todos os objetos são independentes, são páginas independentes e objetos independentes, mas com uma visualização de multipage. Eu consigo ver todos os objetos ao mesmo tempo. O que é mais legal desse sistema de visualização? Por exemplo, se eu precisar pegar esse texto aqui do refresh e trazer para essa outra página, a única coisa que eu preciso fazer é clicar e arrastar, eu duplico com o botão direito, né? Acertar o tamanho aqui, ó, praticamente isso que eu preciso fazer e, na verdade, eu quero que ele fique atrás, deixa eu colocar ele aqui, atrás dessa lata aqui, ó, perfeito. Tá? E basicamente o que eu fiz foi copiar o objeto de uma área para outra, eu já tinha ele pronto no que vai ser um pôster e eu passei ele aqui para o que vai ser um banner. Então um web banner nesse caso aqui. Tudo de uma maneira muito fácil de se produzir também. Então a visualização de múltiplas páginas, ela vem acompanhada de um novo Docker chamado páginas. Então eu vou abrir ele aqui, ó. Na verdade o que vocês estão vendo são todas as páginas que eu tenho abertas aqui ao mesmo tempo. E para a gente se organizar aqui dentro, existem também, eu posso trabalhar com layout de grade, eu posso trabalhar com layout em vertical, em horizontal ou personalizado. No caso, o que eu estou usando aqui é o personalizado. Tá? A partir daqui eu posso reorganizar os objetos, trocar as páginas de lugar, todo esse tipo de coisa eu posso fazer sem problema nenhum a partir de um único documento, a partir desse doc aqui, é um documento só com todas essas visualizações de página. Tá? É muito rápido, faz o trabalho ficar absurdamente rápido e mais, a gente tem
mais novidades a partir da ferramenta de múltiplas páginas aqui, de múltiplas visualizações de páginas. Vamos supor que eu queira usar uma página nova. Eu vou abrir uma página nova, ele colocou a página número 7 para mim aqui, ó, abriu na lateral, e por exemplo, essa página, eu tenho esse objeto aqui, eu quero colocar ele numa página nova. Eu vou clicar e arrastar ele para cá, para a página 7. Basicamente o que eu fiz foi tirar ele dessa página onde eu tenho esse esquema de cores e passei ele para a página 7. A gente tem agora um sistema muito bacana onde eu posso fazer uma margem ao redor do que está na página e gerar uma página automaticamente. Tá? Então, aqui eu posso redimensionar a minha página. O que eu vou pedir? Vou pedir uma margem aqui. Eu estou trabalhando com pixels, né? A gente começou com um banner de web ali. Eu vou colocar uma margem de 40 pixels, mais ou menos, e peço para ele autoajustar. Automaticamente ele ajustou, ó, já formatou o tamanho da imagem certa para mim aqui na lateral e já criou para mim a página tudo certinho. Se eu vier aqui para a página do Color Theme, então esse tema de cores aqui, ele ficou sobrando então o objeto, né? A gente consegue até ver que eu estou nela aqui no Docker de páginas, aqui na janela de encaixe de páginas, eu consigo ver que ela está maior. O que eu vou fazer? Vou lá também, autoajustar com 40, ele já está ali, era exatamente isso que eu queria, eu vou pegar a página e colocar aqui, sei lá, da forma que eu achar mais sensato para visualizar, e todos os objetos estão prontos aqui, a gente está pronto para visualizar todas as páginas de uma vez só. Ah, como é que eu faço para ver da forma antiga? Tá aqui, ó. Eu desligo para ver uma página ou ligo para ver todas as páginas de uma vez só. Então, por exemplo, quero trabalhar no banner, ligo lá, eu vou ver só a página do banner. Ligo o visualizador de múltiplas páginas, a vista de múltiplas páginas, ele mostra todas pra gente. Tá? Sensacional, uma ferramenta muito bacana para ganhar bastante tempo aí, tá bom, pessoal? E quando a gente faz um trabalho com tudo isso de conteúdo, então a gente tem lá o pôster, o banner, as diversas páginas, obviamente a gente precisa trabalhar a saída desse objeto, desse arquivo, né? E para isso a gente tem uma ferramenta fantástica no CorelDRAW Graphics Suite 2021. Essa é uma das mais legais que eu queria mostrar para vocês, porque é algo que, pelo trabalho que eu faço com CorelDRAW, eu já tive bastante trabalho para ficar exportando imagens para diversos formatos. Eu faço muito material para os parceiros revendedores e tudo mais aqui. A gente tem que fazer um trabalho em diversos formatos. Bom, uma ferramenta nova é essa janela de encaixe aqui de exportar. Então, aqui a gente já tem um setup prévio do que eu preciso exportar para esses arquivos, mas, por exemplo, a página 1 é um pôster, o sufixo aqui é que ele é para impressão e ele vai para PDF. O banner aqui, ele é web, então eu quero ele JPEG. Página 4, 5 e 6, eventualmente vai para um garment print, né? Vai para uma impressão de tecido e tudo mais, então está aqui como PNG, algo nesse sentido. Tá, tudo bem. Como é que essa ferramenta funciona? Então vou baixar um pouco aqui. Vamos dizer que eu queira que a página 7 seja exportada. Eu seleciono na página 7, simplesmente clico aqui, ó, adicionar um novo, e ele automaticamente vai pegar o grupo de 7 objetos, né, dessa página e vai gerar aqui um novo grupo de exportação. O que eu vou dizer? Ah, é JPEG que eu quero dela mesmo? Tá bom, pode ser um JPEG. Eu vou lá e digo qual configuração específica eu quero para esse JPEG que eu estou fazendo. Então eu vou exportar ele, por exemplo, num JPEG em alta. Eu quero a qualidade com 90% aqui de qualidade. Quero trabalhar também, não sei, qualquer outra configuração aqui, qualquer outra transformação que eu quiser fazer desse meu arquivo. Eu quero alterar, eu não quero ele em 300 dpi, não quero ele nesse... Eu seto aqui e faço a configuração desse setup e automaticamente toda vez que eu vier aqui eu escolho a pasta e peço exportar todos. A partir do momento que eu pedir para exportar todos, ele vai fazer um set completo de exportação de tudo que eu estava trabalhando na área de trabalho. Tá? Então tudo que eu fiz aqui na minha área de trabalho, nesse sistema de múltiplas visualizações, eu automaticamente consigo exportar como múltiplos objetos. Uma outra parte interessante, por exemplo, se eu selecionar esses dois objetos aqui que estão na página 3 de Color e for lá e clicar em adicionar um novo set, o que ele faz? Olha que bacana, pessoal, ele reconheceu automaticamente que eu tenho mais dois grupos de objetos, então eu não estou fazendo a exportação da página inteira. Grupo de 7 objetos, grupo de 7 objetos, esse aqui eu vou querer, por exemplo, como GIF, esse aqui eu vou querer, por exemplo, como PNG, e automaticamente no momento que eu pedir para exportar, ele vai exportar todos os objetos para mim. Tá? Como é que ele respeita isso? Ele respeita pelo que eu fizer a seleção. Então, se eu agrupar
esses 3 objetos. Se eu agrupar mais objetos aqui dentro, ele já vai fazer a exportação para mim, tá bom? Isso é muito rápido, isso agiliza muito o processo e deixa a vida bem mais fácil. Esse é o novo Docker de exportação. Eu achei uma das ferramentas mais legais do novo CorelDRAW 2021, essa parte de exportação de arquivos. Ganha muito tempo, né, gente? Continuando, o CorelDRAW, na verdade, ele é uma ferramenta dentro da suite, é a ferramenta principal da suite do CorelDRAW Graphics Suite 2021, mas a gente tem uma ferramenta secundária tão importante quanto, que é o PhotoPaint. Na verdade, dentre as outras ferramentas, Font Manager, Corel Capture, Barcode Wizard, então são algumas ferramentas que a gente tem dentro do CorelDRAW. Eu queria aproveitar esse momento para mostrar algumas ferramentas de edição progressivas de imagens dentro do PhotoPaint que ficaram muito bacanas. Então, vamos lá. Basicamente aqui nós temos uma imagem, vamos dar uma olhada nos objetos dela aqui. Ó. Temos um primeiro objeto que são as latinhas ali. A gente continua trabalhando com o design do Octo, né? Para esse projeto maior. E temos também ali o background. Temos um pouco aquele de imagem no billboard, no outdoor, e essas imagens aqui. Então, vamos supor que do trabalho que eu estou fazendo aqui no CorelDRAW, o meu cliente pediu para eu explorar um pouco para fazer esse outdoor e ele pediu algumas opções de cores. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, o que a gente pode fazer com o novo painel de ajustes que nós temos dentro do PhotoPaint 2021. Tá? Então basicamente o que nós temos aqui? Ó, é um Docker novo, todo de ajustes, né? E eu vou pedir, né, para essas opções, para eu explorar um pouco mais essa imagem, a ferramenta, que é uma ferramenta nova também, de substituição de cores. Como é que essa ferramenta de substituição de cores funciona? Eu seto qual é a cor original, qual é a cor final que eu quero, qual que é a substituição, e a gente começa a fazer alguns trabalhos em cima. O que eu vou pedir aqui? Vou usar o modo de ajuste local, tá? E vou dizer que eu quero trocar a cor, por exemplo, dessa lata que está rosa. Tá? Então no momento que eu clico e peço para fazer a seleção, ele automaticamente vai me dar o replace aqui de qual cor eu quero usar. Vamos colocar um azul a princípio para começar a explorar a ferramenta aqui, né? E eu vou passar ela por toda a área que eu quero que seja azul. Tá? Então, como eu estou fazendo um ajuste local, eu na verdade não preciso me preocupar muito com as áreas que estão em volta, eu só preciso me preocupar com o que eu quero de cores aqui. Tá? Então vamos lá, vamos fazer esse ajuste inicial aqui, ok? Aí o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso diminuir aqui e aumentar a área de branco que eu quero que ele cubra também, e eu posso aumentar também a área de rosa que eu quero que ele trabalhe. Então, o que eu posso fazer? Eu peguei uma área um pouco maior, eu vou fazer de novo aqui para a gente ter um pouco mais de detalhe, ok? E aí ele vai lá e cobre para mim absolutamente, completamente aqui a cor que eu coloquei como cor de origem para a cor de destino, tá certo? E não passou muito da área de fora aqui, ele fez o ajuste local com uma certa precisão e bem fácil da gente trabalhar. Tudo bem, se eu der uma olhada aqui, ó, onde a gente tem essa pena da cabeça aqui do passarinho, ele trocou de cor, né? Ela era vermelha, então eu consigo fazer um ajuste mais simples aqui, ó, eu consigo fazer mais delicado, mais preciso ainda, vocês estão vendo ali, ó, vou fazer bem brusco que é para perceber. Então ela sumiu para roxo, porque a gente pintou de azulzinho, voltou a ficar vermelho, tá? E aí ela tá mais ou menos da cor que eu gostaria. Vamos supor que eu não quero que ela fique, tá, eu estou testando cores, então eu quero que ela seja, não sei, de repente verde. Então tá, ele automaticamente troca e ele preserva a área que a gente fez os ajustes finos. Tá? Então, basicamente, a gente consegue ver aí todos esses ajustes. Ah, não é esse, eu quero um ajuste preciso e eu quero exatamente que ele venha com a mesma cor da outra lata. Ó, ele acerta com precisão, até os pontos de luz e tudo mais. Tá? Deixa eu tirar a seleção aqui para vocês verem. Então, basicamente, a gente consegue fazer tudo isso numa boa. Aqui, ó, a gente continua com o verde setado, né? E ele não pega as áreas de fora. É super fácil, com uma precisão enorme. Agora que eu estou fazendo pela segunda vez, e eu já setei ali a área vermelha da folha, a peninha ficou precisa, tá certo?
Então a gente acerta qual é a cor que nós queremos usar e ele faz tudo isso pra gente numa boa, ok? Bom, o que mais que a gente tem dentro desses ajustes aqui e dessa ferramenta? Vamos lá, vamos trocar agora para o nosso background. Então esse background, pessoal, é uma imagem no formato RAIF, formato que a gente tira fotos hoje em dia com os iPhones, com os celulares da linha Galaxy. Os celulares mais atuais já tiram foto nesse formato, que é o formato RAIF, é o formato de High Efficiency, né? De alta eficiência. Então a gente tem uma imagem que ela tem bastante detalhe e a gente pode se aproveitar de algumas novidades aí dessa nova janela de ajustes do Photopaint para também explorar aí o que a gente pode fazer para melhorar essa imagem. Então eu vou vir no meu menu de ajustes aqui, ó, no mais aqui eu posso trabalhar com intensificação de contraste. Então vamos dar uma olhada como é que isso funcionaria. Então eu posso pegar aqui o que eu quero de contraste da minha imagem, então eu posso dizer que eu quero ele com mais ou menos contraste, ele vai alterando ali o balanço de branco, né? A gente vai colocando aqui com maior ou menor precisão. Estou fazendo de uma forma bem rudimentar, para a gente, inclusive na transmissão da tela, vocês conseguirem ver que a gente consegue fazer isso, tá? Sem problema nenhum. E aí aqui a gente conseguiu alterar, por exemplo, o balanço dessa imagem de fundo, do meu background. Se eu voltar lá, como eu fiz um ajuste local e também esse ajuste ele é totalmente não destrutivo, pessoal, se eu voltar ali, ó, ela está ajustada a cor. Se eu desligar, ela vai e volta. Eu não preciso ir para uma etapa, não preciso acessar histórico, não preciso fazer nada. Tá? E se eu quiser, por exemplo, trabalhar com iluminação, brilho e contraste, adicionar qualquer outro tipo de cor aqui. Então, por exemplo, vamos trabalhar com matiz e saturação. Se eu quiser colocar uma outra matiz de cor e alterar as cores aqui, da mesma forma, eu estou trabalhando só com sistemas não destrutivos, tá? Então eu posso inclusive ir empilhando efeitos aqui, ó, que eu não destruo a imagem de forma nenhuma, ela sempre volta para o meu formato original sem eu precisar salvar a imagem, ok? Então são formas muito precisas que a gente trabalha com o tratamento de imagens e o retoque das imagens de uma forma muito simples, com uma precisão e um profissionalismo enorme com essas ferramentas que a gente tem dentro do Photopaint também agora. Tá bom, pessoal? Bem bacana, eu queria mostrar essa parte do Photopaint para vocês, que é super interessante. Bom, pessoal, então vamos voltar para o CorelDRAW. Tem uma parte bacana que eu queria mostrar para vocês. Como a gente está trabalhando com esse arquivo grande aqui, né? Então a gente estava olhando aqui nas páginas, a gente já tem diversas páginas concluídas, a gente já tinha a lista de arquivos para exportar, e antes de exportar o arquivo, antes da gente fazer a conclusão, na verdade, a gente sempre tem que fazer as aprovações, né? Então, nós estávamos trabalhando nesse arquivo aqui, eu tenho esse arquivo com a nuvenzinha, que ele diz que para mim que esse arquivo já está lá na nuvem da Corel, tá? Vamos falar um pouco de nuvem da Corel, por quê? Porque nesse momento de aprovação cai exatamente no momento que a gente está passando das nossas vidas, quer dizer, a gente está trabalhando de home office, as visitas, as reuniões são muito difíceis, como é que a gente faz para aprovar? E aí vem essa parte de trabalho na nuvem e de colaboração do CorelDRAW Graphics Suite 2021, tá bom? Aqui então basicamente o que nós temos, pessoal? A nuvenzinha para baixo que mostra para a gente abrir um arquivo da nuvem, então se eu clicar aqui, esse eu já estou usando um que eu já coloquei na nuvem, para poupar a gente um pouco de tempo, né? Eu estou usando aqui todos os arquivos da apresentação, mais na verdade a plataforma de transmissão, gravando a apresentação para mostrar para vocês e ao mesmo tempo utilizando a nuvem da Corel. Então, para não ficar tão lento, eu já deixei esse arquivo lá na nuvem, mas basicamente o que nós temos? Eu tenho minha nuvem lá, ele carrega os meus arquivos que estão lá na nuvem da Corel e tenho o arquivo que a gente está usando para demo aqui, que é esse arquivo das latas lá com as corujinhas do Octo. Tá? Então basicamente aqui eu baixo arquivos, se eu estiver fazendo um arquivo do zero, eu salvo ele na nuvem pela nuvenzinha para cima, ok? E a gente tem também aqui a janela de encaixe de comentários. Então eu tenho todo um hub novo para gestão de arquivos na nuvem e também uma tab que ela não atrapalha a área de trabalho e ao mesmo tempo a gente consegue gerenciar e trabalhar com os comentários e as aprovações direto a partir da janela do CorelDRAW. Então eu vou tentar fazer um processo aqui, vamos ver se a gente consegue, com toda a plataforma de transmissão, a gravação do webinar, eu utilizando aqui também a minha internet para fazer tudo isso ao mesmo tempo, eu vou tentar fazer uma simulação de como é que a gente trabalha com esse sistema de compartilhamento e aprovações na nuvem da Corel, tá bom? Então,
Clicando aqui na janela de comentários, eu tenho lá qual que é o arquivo que eu estou usando, eu tenho o convite de link para um revisor, na verdade revisor, visualizador ou aprovador, a gente dá os cargos para as pessoas aqui, e eu compartilho por e-mail um link, a pessoa vai receber esse link por e-mail e ela automaticamente vai abrir no navegador uma janela, e agora a gente vai ver se vai dar tudo certo, que é essa daqui que está no meu Microsoft Edge. Então o que nós temos aqui? Do lado de cá a gente tem o arquivo aberto na nuvem da Corel, e do lado de cá a gente tem o CorelDRAW, eu dividi as telas aqui para a gente ver ao mesmo tempo, o CorelDRAW rodando o mesmo arquivo que eu estou na minha nuvem ali. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar ali no meu Docker de páginas, vou colocar uma página única, a gente está aqui no arquivo banner, e aqui também, ó, arquivo banner, eu tenho as mesmas páginas, pôster, Color Teams, página 4 e 5, tudo igual, tá? Eu vou trabalhar aqui inicialmente no banner. E eu mandei esse arquivo para a pessoa que está aprovando, então ela está logada lá como uma pessoa que está aprovando, e o que ela vai dizer? Bom, ela quer colocar, por exemplo, um comentário aqui. Então o Fábio, que foi a pessoa que eu coloquei para comentar esse meu arquivo, ele vai me dizer lá, então eu estou aprovando com essa pessoa, ele vai me dizer, ele vai me perguntar, você testou outras cores, por exemplo, tá? E adicionou o comentário. Se eu vier aqui, ó, em comentários, em tempo real, ó, o Fábio mandou aqui, você testou outras cores, o que eu posso dizer? Sim. E dou um Enter. O Fernando digitou que sim. O Fernando respondeu para o Fábio que sim. E em tempo real, pessoal, a gente vai tendo todas essas questões. Eu, como designer desse lado, já recebi aqui, ó, a indicação. O Fábio perguntou se eu testei e eu já dei uma resposta. E eu posso dar como concluído. Tá? Então eu dou como concluído, sumiu para os dois. Ok? Uma outra coisa que eu posso fazer também. Então eu posso indicar com uma seta que eu quero que troque a cor de um objeto, que eu quero que troque um texto. Eu tenho um marcador também, inclusive. Então, por exemplo, aqui que está escrito abacaxi, eu vou colocar ele como amarelo. E vou perguntar também, olha lá. Não deveria ser morango? E aí, em tempo real, ele cai aqui, ó, no meu CorelDRAW, não deveria ser morango. E eu posso clicar aqui e vou resolver. Sim, vou alterar. E respondo lá, então, para o Fábio que está aprovando para mim. E assim a gente vai conversando. Ele já me mostra aqui o que eu estou fazendo, ó. Ele já dá o destaque de quem fez a pergunta, já me mostra lá. Então, se eu vier aqui no meu arquivo e alterar, automaticamente eu salvo ele para a nuvem e ele já aparece alterado para o meu usuário do lado de lá. Ok? Então, basicamente assim, pessoal, a gente tem todo esse processo de aprovação em tempo real. Tudo que eu fizer do lado de cá, o meu usuário já vai vendo do lado de lá. Tá? Em todas as páginas. Então, e se eu tiver, por exemplo, vou dar um ok aqui que eu já concluí. Se eu tiver um comentário em alguma outra página, no pôster, por exemplo, esta lata pode ser rosa, eu adiciono lá, e aí ele já vai cair para mim aqui exatamente na página correta. Então, se eu passar para a página do pôster, tá lá, ó, separado, organizadinho. Essa lata pode ser rosa, e eu já digo aqui se ela pode ser rosa ou não, e faço as alterações. Ó, sim, vou alterar. E cai lá para quem é o meu aprovador, o revisor lá do outro lado, e já indica que eu estou respondendo ele em tempo real. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer a alteração, então vamos voltar lá no meu arquivo multipáginas, por exemplo, e aí, como eu estou com ele aqui salvo, deixa eu fazer um exemplo aqui só para a gente ser um pouco mais rápido. Então, é super fácil fazer essa alteração. Eu tenho já aqui uma lata pronta, né? Então eu posso pegar essa lata, levar ela para lá, vou fazer a alteração rápida. Por quê? Porque eu estou trabalhando com esse arquivo multipáginas, me aproveitei também desse sistema de centralização automática de Snap,
Coloquei ela ali e vou organizar, só vou pedir para ordenar ela aqui para colocar para trás do título. Pronto. E aqui eu, salvando a minha imagem, salvando na nuvem, automaticamente ela salva lá para o meu usuário. A gente está fazendo uma simulação aqui, né, pessoal? Mas basicamente é isso que acontece em tempo real. Vou deixar rodando aqui um pouquinho, se ele não demorar muito a gente mostra a conclusão. Tá? E ele vai salvar lá a imagem para a gente. Só que a que eu alterei não foi essa, foi o banner, né? Na verdade, a rede não está tão lenta quanto eu achei, ó, ele já até está mostrando para a gente aqui. Ó. Eu ia atualizar, pedindo para atualizar a página, né? Não precisou, eu acabei de salvar do lado de cá, ele já disse aqui. Existe uma versão atualizada desse arquivo. Deseja carregar? Atualizar agora. E aí ele vai buscar lá na nuvem da Corel o arquivo de novo. Como eu disse, vamos ver se ele não vai demorar muito. Olha lá. Já está processando e ele já deve aparecer para a gente aqui a alteração com as duas latinhas rosas, como a gente fez lá no CorelDRAW. Ele atualiza, pessoal, ao mesmo tempo todas as páginas. Então, por exemplo, a página 3 Color Team, que tinha uma lata e eu tirei ela e coloquei para cá, ela vai estar atualizada também. Né? Então isso aí pode acabar demorando um pouco mais para a gente para aparecer, pode demorar um pouco mais para fazer o upload do arquivo. Vamos dar uma olhada aí. Então ele está no pôster, né? Tá mostrando aqui que foi eu que atualizei. Vamos olhar lá o banner. Olha lá, tá lá o banner já com a latinha rosa como a gente fez aqui. Então, se o banner tá desse jeito, a Color Teams, obviamente, também na minha versão da nuvem já tá sem a latinha que a gente tem aqui. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a gente fez aqui uma simulação como se eu do lado de cá fosse um usuário que está aprovando uma arte e do lado de cá eu sou o usuário de CorelDRAW que está terminando de fazer o projeto. Ok? E basicamente aqui a gente fica com as janelas de comentário o tempo todo, trabalhando em parceria com quem está aprovando, com quem está editando e tudo mais. Vou voltar para a nossa apresentação de slides aqui. E basicamente com isso a gente conclui a parte mostrando, funcionando realmente o CorelDRAW para vocês. Tá? Então, para dar uma revisada aí o que nós passamos, basicamente a gente deu uma olhada no novo sistema de desenho em perspectiva. Fizemos bastante coisa aqui na parte de perspectiva, né? Depois nós demos uma olhada em como é que a gente trabalha com as múltiplas páginas, passamos pelo Docker de páginas, depois passamos pelo Docker de exportação e impressão dos arquivos, impressão ou exportar aí com os diversos formatos. Passamos pelas edições profissionais aqui, troca de cores dentro do PhotoPaint. Depois passamos por toda a parte de nuvem do CorelDRAW. E aí a gente chega à conclusão dessa nossa apresentação aqui, tá, pessoal? Então, só para lembrar vocês, para concluir aqui, o CorelDRAW é uma suíte que a gente trabalha lá dentro com CorelDRAW, PhotoPaint, Font Manager, para gestão de fontes, que é sensacional. O Aftershot, que é como se fosse um revelador de imagens HDR, super bacana. Falamos também, mostramos o CorelDRAW App rodando na nuvem, né? A gente não consegue mostrar por enquanto no iPad e no Microsoft Teams, mas nós vamos fazer apresentações dedicadas para mostrar para vocês também, ok? Para o CorelDRAW